muito bom dia pra você. A Copa do Mundo acabou e abre espaço para o Brasileirão, Copa do Brasil e os torneios continentais. Lá na Venezuela, o Santos, sem Neymar e Gabigol, disputa os playoffs da Copa Sul-Americana contra a Universidade Central. Em Minas, o Atlético Mineiro querendo entrar no top 10 e o Bahia de olho no G4 dão sequência à última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Por aqui, a janela abriu e o Mercadão da Bola está agitado, com novidades no gol do Inter e na lateral do São Paulo. O Flamengo segue em negociação com o argentino Thiago Almada e o Palmeiras corre contra o tempo para fechar com Danilo. No Corinthians, Memphis Depay aceita a redução salarial, mas a novela da renovação continua. No aniversariante fluminense, Thiago Silva tem nome publicado no BID e na Espanha, a festa pelo bicampeonato mundial não tem hora para acabar. ¡Viva España! ¡Gracias! Festa da Espanha, com gosto, comemoração, celebração, todo mundo soltinho. Aliás, eles também estão soltinhos aqui no programa. Comigo, Cicinho, Edu Dracena, Ronaldão. Voltamos ao nosso formato pós-Copa do Mundo. Para vocês, aquele bom dia. Cicinho, o que vem na sua cabeça quando São Paulo surge no horizonte? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Desespero. Desespero, né? Assim, uma tensão gigantesca, porque o Brasileirão tá aí. E as movimentações do São Paulo não foi nada do que o torcedor possa se empolgar. Vamos... Até porque tá chegando aí contratações que vão ter que mostrar serviço. Mas aquele desespero bate, Renata, tá chegando. Rafinha no lugar do Rui Costa foi bacana? 6 por meia dúzia. Edu Dracena, quando Palmeiras vem à sua cabeça, qual é o primeiro pensamento, Edu? Bom dia, meus amigos. Olha meu sorriso, olha. Só alegria, primeiro colocado, entendeu? Palmeiras muito bem na temporada, já ganhou um título paulista, que é muito importante também. Agora, que venha os campeonatos, né? Com a chegada do Barbosa aí, um novo xerife para a defesa do Palmeiras, então a gente espera chegar forte aí até o final do campeonato. Em uma palavra, e o Santos? Ai, desespero também. Desespero e o Cruzeiro? E o Cruzeiro? E fora de campo. Cruzeiro, normalidade. Normalidade. Ronaldão, é a sua vez de falar sobre Corinthians para o segundo semestre. E aí, Rona? Bom dia, menina Renata, nossa Veveta Sangalo. Hoje eu tô toda espivitada. Seus perninhas, bom dia. Agora vem cá, se quem ganhou o Paulistinha tá feliz, quem ganhou a Supercopa tá de quê? Esse ano é do Corinthians, ó. Tá chegando a hora. A Copa do Brasil aí pra nós, hein? Vai, Corinthians! Então nessa linha eu vou ficar super feliz porque eu ganhei a Super Recopa Gaúcha. Ah, não. Aí daí tem que bater a cambalhota e bater a cabeça no chão de cima. É demais. Quem tá feliz e ganhou de verdade, tá com tudo, Alex Palou lá na Fórmula Indy em Nashville. Ele mandou bem demais na Fórmula Indy e a gente mostra aqui. Depois da chuva que impediu a realização da prova em Nashville no domingo, o sol brilhou para Alex Palou na Fórmula Indy. O piloto espanhol resistiu à pressão de Joseph Newgarden e venceu pela 5ª vez na temporada.
Palou é o líder do campeonato, agora com 83 pontos de vantagem para o segundo colocado, David Malucas, que terminou em terceiro na prova de ontem. O brasileiro Caio Collet bateu na 18ª volta e não completou a corrida. Da Fórmula Indy, vamos para a internet. Vai chegando, canal Jogo Aberto lá no YouTube. E vamos acompanhar notícias da dupla Grenal. No meu Colorado, tem reforço chegando. Ai, que nervoso. No Grêmio, também tem novidades. Tudo isso a gente conta lá. Eu tô bem Ivete Sangalo mesmo. Vai rolar. O Internacional apresentou oficialmente nesta segunda-feira o goleiro Matheus Cunha, que chega por empréstimo do Cruzeiro até a metade da próxima temporada. O arqueiro falou sobre o mau desempenho que teve com a camisa celeste e a expectativa de brigar por titularidade no Internacional. Isso que aconteceu no Cruzeiro foram águas passadas. Tenho total confiança da minha qualidade e venho para o Inter para poder ajudar. Fabinho tá aí, me conhece do tempo de Flamengo, e venho feliz e com muita ambição para trabalhar e poder colocar o Inter, retornar no lugar que ele nunca deveria ter saído. Além deste atleta, o Inter já contratou o zagueiro Maripan e também o meia Caleb, que ainda não foi anunciado, emprestado junto ao Fortaleza. O Colorado ainda busca no mercado um centroavante. Tem o nome de Alex Arce, jogador do Independiente Rivadavia da Argentina, paraguaio, que disputou a Copa do Mundo como uma das prioridades. O clube argentino pede cerca de 3 milhões de dólares pela liberação do atacante, que é o atual artilheiro da Copa Libertadores da América. Sobre o Grêmio, o tricolor se pronunciou nesta segunda-feira sobre o técnico Luiz Castro, o treinador que não comparecerá para a partida desta quinta-feira contra o Bolívar pelos playoffs da Copa Sul-Americana, jogo de ida em La Paz. Por questões médicas, por conta da altitude de cerca de 3.800 metros acima do nível do mar, o treinador permanecerá em Porto Alegre. Luiz Castro, que vem sendo bastante pressionado pelo torcedor por conta dos maus resultados, voltando na última sexta-feira a disputar o Campeonato Brasileiro com derrota para a equipe do Mirassol jogando no interior paulista. Depois de enfrentar o Bolívar pela Sul-Americana, o desafio é contra o Fluminense aqui em Porto Alegre no próximo final de semana. Renata Fã, tá de novo mergulhando no mundo da Copa do Brasil, do Brasileirão. Meu mundo é nacional esse ano, apesar de ser internacional. Agora, vocês já têm outros objetivos, outras possibilidades, não é? Já, notícias do São Paulo, Cicinho, aqui no Jogo Aberto. No São Paulo, o assunto é um só: as saídas e as chegadas, Cicinho. Eu sou São Paulo, sou tricolor do Morumbi. Finalmente é semana de tricolor em campo, mas o São Paulino não sabe se fica feliz ou triste. Se você não lembra como vinha sendo a temporada do São Paulo, a gente te conta. Só uma vitória nos 10 jogos mais recentes, sobre o Boston River pela Sul-Americana. No Brasileiro, a equipe venceu pela última vez há quase 3 meses contra o Mirassol. Depois da eliminação na Copa do Brasil, Roger Machado foi demitido e Dorival Júnior voltou. Além dos 2-0 nos uruguaios, mais 2 empates e a derrota para o Remo na partida derradeira antes da pausa para a Copa, em 31 de maio. Nesses 50 dias de intervalo, o São Paulo fez 6 jogos treino, com 3 vitórias e mais 3 empates. No mercado, Alan Franco deixou o clube rumo ao México e 4 reforços de baixo custo estão certos. Já na direção executiva de futebol, Rui Costa foi demitido e substituído pelo ídolo Rafinha, promovido no tricolor. Se Arboleda foi reintegrado após sumir por quase um mês, vários atletas foram saindo. O goleiro Yang, negociado com o Portimonense de Portugal, Tapia encaminhado com o Columbus Crew dos Estados Unidos, o volante Negruti, emprestado ao Atlético de Minas Gerais, Luan e Cédric Soares também não fazem parte dos planos e o jovem lateral Mike é outro que pode ser emprestado. Dos reforços, o zagueiro Domingos Duarte e o lateral Aurélio Buta estão fechados. Buta, inclusive,
inclusive foi anunciado pelo clube e assinou por uma temporada. Uma oportunidade muito boa na minha carreira, chegar a um clube como o São Paulo, um clube grandioso, e estou muito contente. Em relação a mim, vim para Portugal com 4 anos, com os meus pais, e cresci em Portugal, fiz a minha formação toda em Portugal, no Benfica. O volante Nilton, ex-Botafogo, já apareceu no bid da CBF e está liberado para estrear. Contrato até dezembro de 2029. Quando um clube tricampeão mundial te faz uma proposta, você não tem como recusar. É difícil, então fiquei muito feliz, porque é fruto de um trabalho que vem lá de trás. Então, eu me sinto muito privilegiado em estar aqui hoje. Enquanto o atacante Vitor Sá, que estava na Rússia, é outro que tem vínculo até o fim de 2029. Deve ser regularizado até hoje e provavelmente estará entre os relacionados dessa quarta. O tricolor encara o Atlético Paranaense às 9h30 da noite com o zagueiro Sabino 100% recuperado de uma lesão na coxa. Lembrando que a partida acontece em Bragança Paulista, no estádio Cícero de Souza Marques, já que o Morumbi recebe shows do cantor Harry Styles. O time que já liderou o Brasileiro e fez parte do G4 por 15 das 18 rodadas, hoje é o 8º colocado e tem vários problemas para resolver, em campo e fora dele. Seria o sinal dos tempos no tricolor? Sim, honestamente, quando as notícias do São Paulo são trazidas aqui no Jogo Aberto, não vem aquela empolgação, nada impactante aconteceu nesse período de Copa. O São Paulo vai ter que se remontar praticamente como estava, se bem que a janela vai até dia 11 de setembro. Renata, mas não creio que vá mudar tanto, até porque é muito nítido que o São Paulo tem problemas financeiros. Então, assim, o grande problema do São Paulo não era dentro de campo, o problema do São Paulo era fora de campo. Quando começou a se organizar, aí o quê? O fora de campo voltou à ativa, voltou aos holofotes e complicou o interno novamente. Então, assim, hoje o Dorival já teve um tempo maior para trabalhar. A gente espera o quê? Uma evolução do São Paulo. Estão chegando contratações, não é de empolgar também, mas são jogadores, assim, que têm um nível bom, que pode colaborar com o São Paulo, só que você perde numa janela dessa, chega jogadores e sai o melhor jogador do São Paulo, que era o Alan Franco. Então, assim, é uma perda para o São Paulo. Era um zagueiro absoluto ali, um zagueiro que vinha num bom momento. São Paulo futuramente poderia fazer dinheiro. O São Paulo contratou por 2,5 milhões e vendeu por 500 mil. Então, assim, o problema do São Paulo do lado de fora continua. O Rafinha não tem essa experiência. O Rafinha ainda não teve o feeling ali e o que acontece? Agora ele está caindo. Você falou que o problema do São Paulo é fora do campo? Fora de campo. Tirando a Copa, o São Paulo não ganha 3 meses. Mas 2 meses de Copa, Ronaldo. Então, mas teve 2 meses de Copa. Não, mas teve jogo amistoso. E é só fora. Então, amistoso também não ganha amistoso. Ronaldo, a questão é a seguinte, mas se a gente for analisar, o São Paulo estava ganhando dentro de campo. Aí o extra-campo... Uai, quem que era primeiro colocado no Campeonato Brasileiro? Vocês demitiram o Roger porque não ganhou. Veio... Mas é lógico, ele que chegou naquele tumulto que a diretoria, o extra-campo, complicou o que estava sendo feito bem dentro. Tiraram o amistoso, então. Goleou nos amistosos. Não, amistoso. Nem no amistoso goleou. Se é dentro do campo também. Ronaldo, você já tem muita preocupação com o seu time. Não, é só para alinhar você. Não vem pra você saber o que está acontecendo. Porque você só vê o Corinthians. Eu achei que você ia falar do Arboleda. Você sempre fala do Arboleda, porque sai Alan Franco e volta Arboleda. Nós vimos ele aí, de 40 dias de Copa, apareceu o Arboleda. Mas a realidade do São Paulo tem que ser essa, sim. Eu acho que o mais importante de tudo é a transparência da diretoria e o treinador. Vem cá, o São Paulo, o momento é esse, é ruim, é delicado. Transparência. Então, eu espero, é o que a gente espera. Até porque o Dorival é um bom treinador, quem sabe, de repente, trazendo jogadores nem tão conhecidos assim, eles possam entrar com fome, com vontade de vestir a camisa de São Paulo e possa dar certo também.
Essa é a esperança. Bom, já que falaram no Corinthians por aqui, lá o objetivo é combater, acabar com aquelas indesejáveis impossibilidades de contratação. 3 vezes transfer ban, Ronaldão, hein? Por enquanto, o Corinthians não pode se reforçar enquanto não pagar essas dívidas. Transfer ban. Reapresentação corintiana no palco da partida de quinta-feira. O pessoal foi de helicóptero para chegar adiantado. Gabriel Paulista até postou. Com ele estavam Mateuzinho, Carrijo e Alain. Mas por que treino na arena? O gramado foi trocado, então bora começar a adaptação ao tapete novinho. A Casa Alvinegra tem novidades também no setor sul. As cadeiras foram retiradas, igual ao setor norte. A ideia é aumentar a capacidade do estádio para mais 2.000 pessoas. E isso começará a ser feito de forma gradativa a partir do jogo contra o Remo. Eu acho que está todo mundo muito conectado e de uma certa forma, para usar a tua palavra, ansioso para recomeçar, para reencontrar a torcida, reencontrar os jogos, a adrenalina do jogo. Então acredito que o time está precisando voltar a jogar. Eu estou com muita saudade de ver a arena cheia aqui de novo, é isso que eu estou com saudade. A imprensa teve acesso aos minutos iniciais das atividades, mas foi possível ver Tchoca completamente recuperado e pronto para ser relacionado. Pedro Raul vai embora? Ainda não. Estava lá também. A janela de transferências está aberta. A Europa está de olho em André. Pode chegar a oferta da Juventus, hein? Gustavo Henrique foi poupado diante do Cascavel. Tá tudo certo com ele. Rodrigo Garro, suspenso, não jogará na quinta. Vitinho e Hugo ficaram no CT, pois estão na fase de transição física. A gente treinou muito depois das férias, teve um volume de treino muito grande. E agora que a gente estava diminuindo um pouco a carga, para a gente recomeçar bem. Aqui na arena foi bom a gente ter vindo, que mudar o gramado, os jogadores se adaptarem um pouco, a gente fazer uma boa reestreia aí contra o Remo. Agora, e o Memphis? O Memphis está terminando o contrato de trabalho vai até 31 de julho. O Corinthians apresentou uma proposta para o Memphis, formal. Essa proposta compõe vários itens, entre salário, entre possibilidades de recursos advindos de marketing, de produtos. A novidade é que o holandês topou uma adequação em seu contrato. A famosa redução de salário, vamos simplificar. Com isso, as conversas estão evoluindo. Se tudo der certo, ele é aguardado sábado para retomar os trabalhos no Timão, senhoras e senhores. Ainda sobre a questão financeira, o clube acertou com os jogadores o pagamento dos direitos de imagem do último mês que estavam atrasados. E com relação ao compromisso deste mês, o acerto será feito nos próximos dias. Sobre o novo transfer ban, o terceiro, o Corinthians pretende acertar o primeiro, o de menor valor, de cerca de $225 mil, referente à multa disciplinar que não foi paga à FIFA. Isso será feito após o clube receber valores de um patrocinador. O outro ban é referente às contratações de José Martínez, Charles e Thales Magno. E o mais recente aconteceu pelo não cumprimento de mais uma parcela do CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Tirando estas questões, fiel, falta pouco, viu? O Timão vai voltar. E volta bem, Ronaldo? Hã? E volta bem? Até o repórter mas já é gostoso assim, o Corinthians é assim. Agora uma coisa que me deixa feliz. A pergunta, volta bem? Oi? Corinthians. O que tem? Se ele volta bem. Sim, vai voltar bem, lógico que vai. O Diniz é o Não gagueja não, agora responde. eles querem falar do Corinthians. Fala do Corinthians aí, mano. Não responde, Vocês guardaram pra falar do Corinthians? Não. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. O Marcelo Paz, ele falou uma coisa essencial aqui no programa, pra nós aqui. Ele confidenciou pra gente. Antes de fazer contratações, de ver esse negócio de salário, esse negócio de tudo, o transfer ban, depois pagar os jogadores. Depois sair atrás. E o lado legal disso aí, Cicinho, você tá olhando e tá rindo, né? Tá na mesma situação e tá rindo. E o que acontece? O que vai ter que fazer o Corinthians agora? Vai ter que arrecadar, como tá fazendo. Alguns jogadores já têm proposta, já que eu tô sabendo. Só não posso dizer o nome, porque vai que muda, né?
Não posso falar que é o Yuri que já tem proposta e o... Não pode, né? E o André não pode ainda, porque vai que não rola. Mas tem propostas aí no mercado aquecendo. O Corinthians até esse final de semana, até sexta-feira, pelo menos o que disse aqui o Marcelo Paz, que pode aí mudar o cenário. Porque tem que pagar a turma. Mas aí. tem um reforço aí que joga aí no Corinthians. Mostra aí, Marcelão. Reforço é a torcida. Mostra aí, Marcelão, um jogador novo aí que pode usar aí a imagem. Dá uma olhada na imagem, o jogador novo aí, peraí. Cadê? Olha lá, pô, o jogador novo, ó. Pô, você não sabe pra jogar lá no Corinthians. O Stabile jogou no Master do Corinthians, jogou do meu lado e fez gol do meu lado. É, ele e o Memphis. Eu de centroavante, acho que é melhor ele de que o meia. Memphis, né? Ele joga bola. Jogou no Master também, o presidente. Então é o seguinte, deixa eu falar pra vocês. O Corinthians até sexta-feira pode mudar o patamar aí, porque tem um jogo na quinta-feira dificílimo. Depois tem uma Copa do Brasil que pode pegar um cascalho aí também. Então é só esperar e aguardar, porque o Diniz foi trabalhar lá na Arena. Diferente de outros treinadores, o Diniz foi lá fazer o treinamento na época, porque é onde joga, tem que treinar aí mesmo. Torcedor corintiano, vocês não vão cair na lábia do Ronaldo. Até sexta-feira o Corinthians vai arrumar 3 bi. Entenda bem, porque a dívida do Corinthians não é só o transfer, são 3 bi. Não são 3 bi, ó. Mas a dívida... Não, são 40 milhões por mês. São 180 aí milhões o Ronaldo, tirar o transfer ban, o velho. Ronaldo tá passando pro torcedor, o Memphis aceitou a redução. Se ele aceitou, por que ele não assinou? Que são 40 milhões, então assim, torcedor corintiano. Vai chegar hoje. Se tá ruim pro São Paulo, imagine pro Mas vai ter vaquinha no segundo semestre aí. Vai ter vaquinha, vai ter boizinho, vai ter garrotinho, vai ter cavalinho. Mas peraí, eu fiz a pergunta pro Marcelo Paz diretamente aqui sobre o Memphis Depay e ele foi bem honesto. Até agora não tem nada. Sim, não tem nada. Nada. E estão falando aí que ele já acertou. Mas ele falou pra gente aqui que ele só vai voltar se realmente ele aceitar as condições. Não, ele falou que o Memphis apresentou as condições, o Corinthians fez aquela contraproposta, estavam aguardando o Memphis. Então, mas se ele voltar é porque ele aceitou as condições, porque ele vai ficar uma semana. Porque não tinha nenhum time pra ir. Agora, não, mas ele não vai voltar também pra resgatar o que ele não tinha nenhum time pra ir, por isso que ele vai voltar. A não ser que ele venha limpar o armário dele aí. Faz quanto tempo que a Holanda foi desclassificada? Já não podia ter proseado? Sim, você viu a seleção brasileira, que ele já voltou? Voltou só um. Então você quer que ele volte? Agora é assim, se na seleção brasileira... pro cara e o cara tem que pedir desculpa pro Corinthians. Não, eu só tô dizendo pra você que se na seleção brasileira voltou um cara só no avião, por que o holandês, o Memphis, teria que voltar pro Brasil? Eu não entendo. Você é difícil de entender, você é. Difícil, velho. O cara nem brasileiro é. O Cici quer que ele voltasse Gente, no avião essa história do Memphis tá rolando há quanto tempo e não se define? Porque o Corinthians, na real, tá esperando pro Memphis dizer o seguinte, não tem onde jogar, quero ficar aqui, então vou baixar ainda mais. O Corinthians tá só esperando, matreira. É uma boa isso aí, viu, bebê? É uma boa isso tem aí. hora que você tem que fazer esse jogo mesmo, não é? Porque o Corinthians não pode contratar ninguém? Não pode, tem que ver o transfer ban primeiro. Vender pode. Viu, Yuri? Ramalho, Pedro, Raul. Que isso? Vitinho. Vai ter jogador. Vai pensando aí. Seguinte, se liga que tem... Agora, os detalhes. A prévia de Universidade Central da Venezuela e Santos ainda sem Neymar e Gabigol. O calendário da Copa Sul-Americana mandou o Santos para a Venezuela. Os problemas insistiram em fazer a mesma viagem. Porque mais do que a bagagem, o peso agora é colocar as contas em ordem. Olha, a situação todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe que a situação é uma situação delicada, uma situação difícil, desde de quando essa gestão entrou, né? Estava na segunda divisão, enfim, todo mundo já sabe, não precisa chover no molhado. Com 3 meses de direitos de imagem atrasados, a diretoria tem a missão de vencer este jogo silencioso que pode atrapalhar uma temporada que já não é boa. E ainda convive com o transfer ban relacionado à contratação de Jean Lucas em 2023. Porque a situação é complicada e, repito, a nossa prioridade é pagar aqui o que está atrasado e manter. Porque não é só pagar, entrou um dinheiro e paga o que está atrasado. Não, mas aí nós temos mês de julho, mês de agosto, mês de setembro. Enquanto isso, a bola cobra outra conta. Hoje à noite, o Santos encara a Universidade Central na Venezuela, pelo play-off das oitavas de final da Sul-Americana. Um adversário que não joga uma partida oficial desde o fim de maio. Contra o Peixe, que foi derrotado diante do Botafogo na retomada pós-Copa. Como
se não bastasse a quantidade de problemas, Cuca ainda precisa driblar os desfalques. Gabigol, com dores musculares, foi preservado. Também ficaram no Brasil Igor Vinícius, João Schmidt, William Arão e Gustavo Henrique. E Neymar, que cumpre cronograma especial, também não viajou. Segue uma esperança diferente, dentro e fora de campo, para um elenco desfalcado para um clube pressionado. A Sul-Americana é mais do que uma competição. É a chance do Santos encontrar dentro de campo um pouco da tranquilidade que falta fora dele. Edu Dracena, agora volta à realidade. Tchanã, acabou a Copa e temos Copa Sul-Americana. E o Santos é um time que precisa se resolver em questões de salários. Teve uma reunião pesada com o presidente Marcelo e também os jogadores. Muita coisa acontecendo, mas tem que se concentrar também no campo. Renata, você falou presidente Marcelo. Nem ele foi na reunião. Mandou o filho e o financeiro. Eu acho que isso que tá... Sabe, eu tenho um maior respeito, uma consideração pelo presidente, mas ele tá me decepcionando, Renata. Porque ele tava de bicicleta na praia. Como você... o jogador vai lá para conversar e você manda o seu filho. Você é o presidente, Marcelo. Você que tem que colocar a cara para bater nessas horas. E aí você perde credibilidade perante o elenco. Não pode. E aí reflete dentro do campo. Por mais que o Cuca tá fazendo um trabalho, de repente, evoluindo um pouquinho mais devagar, mas a gente vê realmente que as coisas ali no Santos é muito complicada. Então isso tá refletindo bastante dentro do campo. Contra o Botafogo, até que jogou bem em alguns momentos da partida, gostei ali de alguns jogadores, só que aí acaba nesse jogo aí contra o Botafogo. Toma o gol no último minuto, numa falha do goleiro do Brasão, e aí você perde o William Arão e o Gustavo Henrique pro meio. Né? E não foram nem viajar, fora o Neymar, fora o Gabriel. Então isso é muito difícil, isso reflete muito dentro do campo. Tomara que o Santos consiga fazer um bom resultado para trazer aqui para o Brasil, mas Santos, pensa no Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado novamente. O torcedor vai ficar bravo, mas tem que ser a realidade. Agora, Cicinho, como tem time fazendo força para brigar nessa segunda parte da tabela do Brasileirão? E o Santos é uma equipe que até respira, mas depois acaba se complicando. Esse jogo com o Botafogo, se você traz um empate na bagagem, tá tudo certo. Agora, perder no último minuto, como disse o Edu, é um prejuízo tremendo. Não, é um prejuízo ainda mais da maneira que acabou perdendo o Santos, né? Porque o Santos teve a oportunidade até de vencer o jogo. Não foi um jogo ruim do Santos por se tratar de um retorno pós-Copa do Mundo. Então, assim, foi um time até consistente. Teve alguns problemas defensivos, que isso é normal, mas, assim, o Santos tem bons jogadores. O Santos tem bons jogadores, tem experiência também no seu elenco e não tem time para estar vivendo nesse momento. Acredito que o Cuca vai dar uma solução para essa equipe, porque esses jogadores, na hora que assumir a personalidade, e eu gostaria de mandar só um recado exclusivo para o Gabriel Menino. O Gabriel Menino que quando saiu, né, quando ele despontou no Palmeiras, ele despontou como lateral direito. Gabriel Menino, você, como lateral direito, você tem tudo para ser diferenciado. Acaba optando por essa posição, porque você entrou no decorrer do jogo contra o Botafogo e já deu para ver algo diferente você nessa posição. Você é um cara inteligente. Talvez você seja uma grande solução para o Santos como lateral direito. A sensação que eu tenho é que os clubes brasileiros deixaram a Copa terminar, jogaram a sujeira para baixo do tapete e agora está tudo aparecendo. Então, no Santos, o Tiquinho Soares pedindo rescisão pode ser o caminho, Mike e Zé Rafael afastados, o Cuca não pretende utilizar esses jogadores. Tem muita coisa acontecendo sem ser dita, Ronaldão. E o ambiente vai ficando pesado, atrasos de salários. Aquilo que é prometido, quando não é cumprido, gera uma tensão geral. Na cabeça do jogador, tudo isso é até aceitável, menina Renata, essa desconfiança. O que não é aceitável é o que o Edu acabou de falar aqui. Do presidente mandar uma outra pessoa. Do Marcelo Matos não... Alexandre Matos não aparecer. Ficar falando só com a imprensa. Ou se não, abrir o avião para viagem e colocar a imprensa dentro do avião, para deixar os caras mais bravos ainda. Ou seria até bom eles poderem falar alguma coisa também do que está acontecendo no dia a dia. Agora, isso é ruim. Isso é muito ruim para quem tem um grupo. O próprio Cuca deve estar desconfortável. E pagar alguns
E não pagar o restante então, do elenco. Olha aí, pagar uma parte do grupo e outra... Peraí, vocês estão arriscando demais. O Santos está querendo voltar para a Série B. Que coisa, hein? Seguinte, nós vamos falar de um assunto sério. Vocês sabiam que a cada 30 segundos no Brasil, uma mulher liga para a polícia e pede socorro? Que a cada 6 minutos acontece um estupro e que a cada 6 horas, mais um feminicídio? Esse horror, infelizmente, é rotina por aqui e envolve medo, silêncio e solidão. Se você está passando por algum tipo de violência ou conhece alguma mulher que esteja, não pense 2 vezes. Ligue 180 e denuncie. O nosso papel aqui é denunciar os agressores, acolher as vítimas e cobrar as autoridades. A campanha A Band Não Se Cala quer dar luz ao assunto e ajudar a mudar esse cenário no Brasil. Violência contra a mulher. A Band Não Se Cala. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. A cada 6 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. Esse horror é rotina no Brasil. Uma história de medo, solidão e silêncio. Calada. Desiste, aguenta. Fica quieta, não denuncia. É pior pra você. Deixa pra lá. Mas para pensar. Essas vozes estão condenadas a ficar no passado. Porque a nossa atitude está mudando. Denunciar, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Isso vai nos levar a um novo tempo de respeito e paz. Violência contra a mulher. A Band não se cala. E ninguém pode se calar quando o assunto é esse, é sério, é decisivo e todas as mulheres merecem apoio, respeito e proteção. Vamos voltar para o Brasileirão agora para falar da continuidade da última rodada do primeiro turno da competição, porque o Galo recebe o Bahia que fez jogo atrasado com a Chapecoense, venceu e agora sonha com o G4. O Galo mira aquele top 10. É a volta do Galo para a sua casa, sem caras novas no elenco. 3 pontos, sobe na tabela. Mais uma vez, uma oportunidade de ganhar dentro de casa. Não vamos deixar passar hoje. O Atlético fechou a parada da Copa com a contratação de somente um reforço. Léo Duarte, zagueiro, cria do Flamengo, que defendeu Milan e Başakşehir, mas machucou durante um jogo treino. O único reforço está no DM. E olha que antes da pausa, o técnico já pediu novas peças. O que conversamos sempre é como podemos contratar, como encontrar reforços, porque precisamos trazer jogadores. Senão, vai ser difícil conseguir atletas nas oportunidades de mercado. Porque se precisamos de 4 ou 5 jogadores, dificilmente vamos encontrar 4 ou 5 oportunidades. Outro desfalque no Atlético é Alan Franco. O volante, que estava jogando com a seleção do Equador na Copa do Mundo, foi liberado pelo Atlético para resolver problemas pessoais no seu país de origem e retorna aos treinos na cidade do Galo na quarta-feira. Do outro lado do confronto, o Bahia já anunciou 3 jogadores novos. O zagueiro Marco Moreno deve ficar de fora por causa de um desequilíbrio muscular. Já o goleiro Guido Herrera e o atacante Ale Roveles, que entraram em campo no amistoso contra o Fluminense, devem estrear com a camisa tricolor em um jogo oficial. O Guido chega numa posição que nós tivemos o Ronaldo machucado, tivemos o João que voltou para o Santos, tivemos o Léo lesionado, uma lesão seríssima que não joga mais nesse ano. O que eu vejo de principal característica do Guido é uma contratação da parte de análise de mercado, mas é um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés. Um goleiro que tem tranquilidade, habilidade para jogar com os pés. Acho que esse é o ponto forte dele. Os reforços do Bahia ficaram de fora da reestreia pós-Copa. Na última sexta-feira, o esquadrão tricolor enfrentou a Chape e venceu por 2-0. Já o Atlético, que durante o período de pausa, disputou um amistoso contra a sua equipe sub-20 e um jogo-treino contra o Betim, na cidade do Galo. As baterias estão recarregadas para a retomada do Brasileirão. São 2 equipes com realidades diferentes, o Galo brigando sim pelo G10 e o Bahia muito cobrado pelas eliminações ao longo da temporada, se esperava até mais, mas agora essa briga no Brasileiro para o Bahia virou obrigação, Edu.
Virou obrigação, até porque a gente sabe que só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, saiu de todas as competições e a cobrança é muito grande em cima do Rogério Ceni para que o time consiga, nas horas decisíveis, conseguir mostrar o futebol que todo mundo espera, né? O Luciano Juba está suspenso, não vai jogar esse jogo, então o Bahia vai para Belo Horizonte para buscar uma vitória, até mesmo para ficar ali entre os primeiros colocados, porque é o objetivo do Bahia. Agora, o Atlético Mineiro, com o Barba aí, o Eduardo, vai ter que ter um trabalho muito grande. Voltando agora o Lianco na defesa, de repente, quem sabe ele possa dar uma consistência maior ali para o setor defensivo e o Atlético Mineiro buscar aí algum objetivo na competição. Cicinho, quando você olha para o Galo, o que você imagina para esse time até o final do Campeonato Brasileiro? Qual é a briga real, na sua opinião, do Atlético? Olha, o Atlético, com o time que tem aí, tem condições sim, mesmo com a saída do Hulk, né, que era o ídolo maior ali, tem time para lutar por uma vaga na Libertadores, sim. O Barba está enfrentando esse momento turbulento, digamos assim. A parada foi tão boa para o Barba quanto para o Rogério Ceni. Acredito que até mais para o Rogério Ceni, com aquela pressão que estava vivendo, né, cobrança de torcedor, então o torcedor deu uma apaziguada. Mas o Atlético Mineiro tem um time, tem a torcida assim, que incentiva a equipe e se esses jogadores se entenderem ali dentro de campo, pode lutar por uma Libertadores, sim, uma vaga direta. Bom, e tem uma notícia que era esperada para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, não aconteceu e parece que agora sim, confirmado pela própria entidade, CBF confirma impedimento semiautomático para o Campeonato Brasileiro a partir da 20ª rodada, ou seja, terminando essa rodada na próxima, já teremos então a implementação do impedimento semiautomático, que foi amplamente mostrado na Copa do Mundo, muito rápido, não é? Nem dá tempo para respirar, você tem uma confirmação do gol ou não rapidamente. E essa tecnologia era esperada, Rona, desde o início do campeonato. E agora, tudo que foi produzido já sem o semiautomático já ficou para trás, não tem como rever. Isso quer dizer que terão mais câmeras, né, no estádio, né? Naquela linha onde fica a zaga, onde fica o ataque. Então, vai facilitar a vida até dos caras que estão na cabine aí, que erram demais na hora de soltar o frame lá, a bola não saiu do pé, saiu do pé. Então, agora vai ter a facilidade de ter uma câmera especial para ver esse lance. Vamos ver se vocês aí do VAR não vão errar de novo, hein? Porque isso aí veio para ajudar. Veja bem, veio para ajudar vocês. Então, preste atenção nessa linha. Bom, e para saber mais detalhes sobre essa novidade, finalmente anunciada pela CBF, o Igor Dorileu, diretamente lá do Rio de Janeiro, vai contar para a gente como vai funcionar esse processo tão aguardado, tão esperado e comentado. Na Copa do Mundo, a gente pôde ver e não tem muita discussão. Aí não tem tempo para ficar, tá certo, tá errado, é jogo que segue. Igor, para você, aquele bom dia bem especial. Que bom, finalmente chegou algo positivo para o futebol. Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Olha, nesse momento, os dirigentes, representantes dos clubes estão reunidos com a CBF e estão sendo informados dessa novidade que o VAR semiautomático vai passar a funcionar, passar a ser utilizado a partir do segundo turno, então já a partir do próximo fim de semana. Todos os estádios da Série A receberam a tecnologia, já foram testados. Em cada um deles tem de 28 a 32 câmeras e essas câmeras são câmeras de iPhone. São os 19 estádios já utilizados pelos clubes e, além deles, a Arena Barueri. A Arena Barueri, especificamente, foi bancada pelo Palmeiras, custeada pelo Palmeiras, cerca de $100 mil esse custo, e o restante dos estádios foi custeado pela CBF. Essa tecnologia, então, começa a ser utilizada no próximo fim de semana e é um VAR semiautomático. Por quê? Porque ele ainda precisa da validação humana depois da checagem ali da ferramenta, de toda a tecnologia ser utilizada, e a empresa responsável por essa ferramenta do VAR semiautomático é uma empresa que já atua na Liga Inglesa, na Liga Belga e também na Liga Mexicana, e agora chega então a Liga Brasileira. Há um estudo, a gente teve acesso a alguns dados aqui durante a manhã, nessa explicação que a CBF fez à imprensa antes de apresentar aos clubes, cerca de 33% de redução de tempo na hora de tomar uma decisão de impedimento ou não impedimento. Enfim, é uma ferramenta que vem realmente para
ajudar o futebol brasileiro, para melhorar o futebol brasileiro. E no dia 10 de agosto, a CBF vai se reunir com os clubes novamente para uma outra novidade referente à arbitragem, para discutir a implementação das novas regras que foram colocadas em prática durante a Copa do Mundo, que tem como principal objetivo aumentar o tempo de bola rolando. Atualmente, no futebol brasileiro, esse tempo é de 52, 53 minutos. Nas ligas mais importantes, 57, 58 minutos. E o padrão exigido pela FIFA, o pedido pela FIFA, que a CBF busca alcançar, é de 60 minutos. Mas a grande novidade do dia, sem dúvida nenhuma, é essa implementação do impedimento semiautomático. Volto com você, Renata. Obrigada, Igor Dorileu, trazendo essas informações mais completas sobre a aplicação do impedimento semiautomático, que era algo prometido desde o começo da temporada pela CBF e que vai acontecer agora pós-Copa. Obrigada, Igor. Seguinte, a gente já viu várias das mudanças das regras serem aplicadas na Copa do Mundo, então já observamos, já estamos mais familiarizados, mas esse impedimento semiautomático era um pedido, até porque é utilizado amplamente na Europa, é uma tecnologia que já está por aí e finalmente, até com certo delay e atraso, chega aqui no Brasil, Cicinho. E que bom, né? Que bom, porque pelo menos a gente acredita que muitas polêmicas, assim, vai ficar de lado. Exatamente, nós presenciamos na Copa do Mundo, o jogo da Croácia, estávamos falando isso, né? No último lance ali, um gol que a bola acabou desviando no cabelo. Então, assim, existe aquela interferência, aquela mudança mínima, mas que favorece a arbitragem. Então, nós estamos avançando no futebol para daqui a pouco também não ter bandeirinha. Porque o bandeirinha hoje está uma buzina de avião, porque... Que isso, Cici? Pra que serve buzina de avião? O bandeirinha... Faz uma figuração. Exatamente. Então, espera, assim, deixa as decisões aparecerem. Mas é para ajudar, então seja bem-vindo. Bom, vamos dar um giro pelos clubes cariocas, aproveitando que estávamos lá com o Igor. No Botafogo, alívio, ganhou na volta do Brasileirão, superou o Santos. Já no Flamengo, expectativa por Thiago Almada, uma contratação de peso. O Vasco se preocupa com a Sul-Americana e o Fluminense, parabéns, comemora 124 anos de história. E o presente chegou com o incrível Hulk. A semana dos times cariocas promete ser agitada. Enquanto Flamengo e Botafogo atuam pelo Brasileirão, o Vasco inicia sua trajetória nos playoffs da Copa Sul-Americana. Já o Fluminense só volta a atuar no próximo fim de semana. O primeiro a entrar em campo será o Vasco. O Gigante da Colina já está na Colômbia para amanhã encarar o Independiente Medellín. Vale destacar que a Conmebol puniu a equipe colombiana pelos incidentes no jogo contra o Flamengo, ainda pela fase de grupos da Libertadores. Portanto, o jogo de amanhã será com portões fechados. Também na quarta-feira, mas a partir das 9h30 da noite, é a vez do Flamengo voltar a atuar de forma oficial em 2026. Os cariocas vão até Chapecó, encarar a Chapecoense, em busca de encurtar a distância para o líder Palmeiras. Atualmente, a diferença é de 7 pontos entre as duas equipes. E a expectativa no Ninho do Urubu é de que esse número possa cair nas próximas 4 rodadas. Isso porque os cariocas vão poder focar apenas no Brasileirão, enquanto os paulistas terão a Copa do Brasil no meio do caminho. Apesar disso, os desfalques preocupam o rubro-negro. Paquetá e Luiz Araújo estão lesionados e só voltam nas próximas semanas. Já Carrascal está fora das próximas 2 rodadas por conta de suspensão. O técnico Leonardo Jardim vai definir nesta terça-feira quem começa o duelo de amanhã. Com certeza que um jogador que não está a treinar ainda e jogar na quarta-feira é a mesma coisa do que pedir alguém que saia do... Como é que vocês dizem? Cuidados intensivos? Colégio? Não, dos cuidados intensivos no hospital. Sai da UTI. Sai da UTI e pedir a ele para fazer a maratona 3 dias depois. É uma coisa do género que a gente... Jogadores que não jogam há 1 mês ou há 2. Fora de campo, a diretoria segue otimista em relação à contratação do meia Thiago Almada. Já existe um acordo entre o Flamengo e o Atlético de Madrid, além de um alinhamento também com o empresário do atleta. Portanto, resta apenas o aceite do jogador. E uma definição é esperada até a próxima semana. Já o Botafogo volta a campo na quinta-feira, quando recebe o Vitória no estádio Newton Santos. Agora sem transfer ban,
o clube anunciou um pacotão de reforços na última tarde. Os goleiros Gabriel Batista, ex-Santa Clara de Portugal, e o Arleson, ex-Cercle Bruges da Bélgica. O zagueiro Lucas Monzon, ex-Júnior Barranquilha. E o lateral esquerdo, Paulinho, que estava no Midtjylland da Dinamarca. A grande novidade, no entanto, gira em torno do meio Danilo, que retornou aos treinamentos e está à disposição do técnico Franklin Carvalho. Alvo do Palmeiras, caso entre em campo, o camisa 8 completará 13 jogos no Brasileirão. E o limite permitido para que um jogador defenda 2 clubes em uma mesma edição é de 12 jogos. O Danilo não está de fora por causa da venda ou da possível venda. O Danilo está de fora porque o clube entendeu dar um período de férias após a Copa do Mundo. Por fim, o Fluminense volta a campo apenas no próximo domingo, quando vai até Porto Alegre encarar o Grêmio. E o técnico Luiz Ubeldia tem uma boa notícia. O zagueiro Thiago Silva está regularizado e à disposição para reestrear oficialmente com a armadura tricolor. Vou me concentrar com vocês nessa possível contratação do Thiago Almada. No começo da Copa foi anunciado que ele praticamente estava acertado com o River Plate da Argentina. Eu até me surpreendi, falei, poxa, começou titular a Copa do Mundo, joga no Atlético de Madrid, mas o Flamengo entrou forte na briga, hein, Rona? Entrou forte, mas o River também, né? Por isso que tá essa indefinição aí. Mas o Flamengo tem mais dinheiro. O Flamengo? É, do que o River hoje. Será? Claro. Eita, rapaz, eu não esperava essa não, hein? Mas é porque o Flamengo também tem a prioridade, mas ele tá indeciso, o jogador está indeciso ainda. Geralmente acontece o quê? O jogador vem para o Rio de Janeiro, abraça a causa, abraça o Flamengo. E essa demora está dizendo muito mais do River do que do Flamengo. E tem outra coisa, se ele vier para o Flamengo, Edu, ele vai jogar Libertadores, não é Sul-Americana como o River está hoje. Até porque também ele começou bem, né, na seleção argentina e acabou ficando no banco e nem entrando, né, no último jogo. Então você vê que realmente caiu de produção, mas é um bom jogador. Até mesmo um tempo aí o Palmeiras foi atrás dele, infelizmente também não conseguiu a contratação. Se o Flamengo conseguir, Renata, é uma peça fundamental, porque é um jogador que tem características de chegar muito na área, é o motorzinho do time, faz o time jogar também. Se vier, realmente potencializa muito a equipe do Flamengo. É engraçado, né? Nem ele, nem o Lautaro Martinez, que fez gol e tudo, não entrou na final, porque não deu, porque teve que se defender e com um homem a menos. Agora, Cicinho, a gente sabe que o Almada é um jogador de muitas valências, qualidades. Anota aí, Rona, valências. Ele FIFA também, né? Não, eu acho que ele veio, a ideia do Scaloni é que ele fosse o substituto do Di Maria, que era um baita jogador. E o que mudou daquela Copa para essa foi o Di Maria fora. Então, o Almada eu acho que tem muito potencial, tem muito talento, mas precisa soltar ainda. Exatamente. E se você for analisar por questão de time, o Flamengo seria o ideal para ele, né? Para ele apresentar o futebol dele. Assim, a qualidade dos jogadores que tem no Flamengo vai potencializar ele também. Ele não quer deixar o Botafoguense triste. Tava no Botafogo, mas Flamengo, aí... O Botafoguense vai ficar triste. O Botafoguense vai ficar triste, mas o cara tem que pensar também em projeção de carreira. E o Flamengo seria a equipe ideal para a questão de você ter tranquilidade para trabalhar e conquistar títulos, sem sombra de dúvida. Seria uma baita contratação do Flamengo. Bom, gente, presta atenção. De rede, seguimos com o Palmeiras. Chegamos no líder do Brasileirão. Se tem uma torcida que deve estar ansiosa para a volta da competição, que já voltou, né, em pedaços. Sexta-feira, Mirassol bateu o Grêmio, Fluminense empatou com o Bragantino, jogo atrasado, Bahia venceu a Chape. E agora, Abel Ferreira e seus comandados voltam para a ação do Brasileirão com Barbosa e esperando por Danilo. Segue o líder, segue o líder, O futebol tem um relógio diferente. Transforma rápido lembranças em saudade. E boa fase em expectativa. Foram mais de 50 dias desde o último jogo do Palmeiras. E o time que volta a campo amanhã contra o Coritiba ainda carrega a imagem do líder do Campeonato Brasileiro. 7 pontos de vantagem com um jogo a mais do que o Flamengo. A sequência de 3 vitórias seguidas antes da parada está na memória. Agora a dúvida é outra. Depois de tanto tempo, será que o Palmeiras consegue voltar no mesmo ritmo?
tem muito esse costume, né, de ter tanto esse tempo para se preparar, né? Acho que aí foi um descanso positivo, né, para a gente descansar mentalmente, fisicamente. E esses dias de preparação foi bem interessante, né, cara? A gente pôde trabalhar coisas que geralmente no calendário não consegue trabalhar, né? Então acho que para essa volta de segundo semestre a gente está bem preparado, bem focado. Neste meio tempo, tanta coisa mudou. Flaco Lopes foi vice-campeão mundial com a Argentina. Paulinho já pode atuar por mais de 45 minutos. Vitor Roque está recuperado e pode aparecer entre os relacionados. Alexander Barbosa foi regularizado e integrado ao time. Mas Abel Ferreira também tem problemas para a volta. Paulinho e Alan cumprem suspensão. Jefté segue tratando lesão no joelho. E Flaco Lopes ganhou dias de descanso após a Copa. A expectativa no Couto Pereira é de casa cheia. Mais de 30 mil ingressos foram reservados. E a diretoria do Coxa espera pelo maior público do ano. Entre tantas novidades, uma história é bem antiga. O interesse do Palmeiras por Danilo de antes da Copa segue firme. E atualizações são necessárias ainda nessa semana para que o volante possa voltar à academia de futebol. O interesse continua e estamos trabalhando para essa contratação. Qual que é o desejo do Danilo? É de voltar para o Palmeiras? Olha, eu acredito que sim, que o desejo dele é voltar para a casa dele, que é o Palmeiras. Eu acredito, mas depende também do clube do Botafogo. Convencer o Botafogo é o grande desafio. Nada como 25 milhões de euros e mais variáveis para mudar o jogo. Hoje, algo em torno de 145 e 175 milhões de reais. Muito dinheiro e pouco tempo. O Botafogo volta a campo quinta contra o Vitória e joga domingo contra o Cruzeiro. Se Danilo entrar em campo mais uma vez pelo Brasileiro, completa 13 partidas e não pode defender outro clube no ano pela competição. Semana decisiva para Danilo, semana decisiva para o Palmeiras. Depois de mais de 50 dias, acabou a espera. A saudade ficou para trás. Agora é hora de descobrir se a boa fase também resistiu ao tempo. Olha, eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é o meu sonho neste momento. Voltou com ar cansadinho, né? Assim. Mas vai ter muito trabalho, viu, Abel Ferreira? Porque o Palmeiras, além de estar se qualificando e esperando pelo Danilo, porque aí o meio-campo vira uma máquina. Quando você pensa no que já tem lá, Andréas Pereira, Marlon Freitas, com o Danilo, seria um excelente acréscimo. Edu, como é que você vê a perspectiva para o segundo semestre e o Palmeiras em todas as frentes? Excelente, Renata, excelente, até porque a gente sabe que o trabalho que está sendo feito na equipe do Palmeiras, né, com a chegada de jogadores, né, como o Barbosa, um novo xerife ali na zaga também, isso vai ser muito bom para a defesa do Palmeiras, que precisava de repente, um jogador canhoto, que não tinha, né? Então isso é importante também. E o trabalho do Abel que a gente vai ver agora com relação à parada, porque quando você não tem tempo para treinar, como não teve aí na pré-temporada, a gente sempre falou assim, não teve tempo para treinar. Agora os times tiveram e o Palmeiras também teve. Então a gente espera uma evolução, né? Eu acho que o maior reforço foi recuperar os jogadores lesionados, né? Tanto o Paulinho voltando para jogar, isso é importante também. O Piquerez também voltando, isso vai ser muito importante. Então a gente espera realmente a retomada do Palmeiras, e porque é o time a ser batido, é o líder da competição, está na Libertadores, está na Copa do Brasil e vai buscar pelos títulos. Cicinho, se você pudesse escolher, quem seria seu titular, o Barbosa ou o Murilo? É, difícil pergunta. Tá aí. O bom é contar com os dois, tá né? aí, que problema gostoso pro Abel. Eu assim. Cici virou palmeirense. Não é que virou palmeirense. É que assim, a gente precisa reconhecer também o êxito do adversário. Boa. Entendeu? A gente precisa reconhecer que o Palmeiras hoje é um exemplo a ser seguido. A questão é que o São Paulo se espelhou no mau exemplo que é o Corinthians, ao invés de se espelhar no bom exemplo que é o Palmeiras. Que é do lado. Enfim, exatamente. Então, assim, do Palmeiras. É que quando fala de contratação, a gente imagina que o cara vai chegar para ser titular, mas cá para nós, esse Murilo joga muito também. O Murilo é muito bom zagueiro. Mas eu acho que quanto mais você tiver um elenco qualificado, hoje é raridade no futebol brasileiro. Muitas vezes você tem um time titular bem bacana, mas não tem opções no banco de reservas. E o Palmeiras, ele vem pensando em todos os aspectos, em ter 2 jogadores para cada posição. E é um problema.
Problema pra quem? O Cicinho tá vendo como Pra solução quem problema? Mas que problema? Você vai ter um problema dentro do grupo, você imagina deixando o Barbosa Rapaz, tem o fora. Abel. Aí eu vou dar uma dica. rapaz. Eu vou dar Eu uma vou dica. dar só uma ideia pra você. Eu vou dar uma dica Eu vou dar só uma pelinha ideia pra aqui. você. O metrô, às 6 horas da tarde, ele tá lotado. Se você não entrar, você vai ficar bravo. Tem essa também. Não, mas você não pode ficar depende do time, Ou irmão. incoerente, ou incoerente. Porque você fala, o problema de ter jogador ruim no elenco é que um dia você vai ter que pôr ele. E agora quando você tem bom, você vai colocar só o bom. Uma hora você vai ver o grupo tá ali ganhando, você olha pro banco, os caras tudo com um bico desse tamanho. Ali tem gerência. Um bico desse tamanho. Ei, Palmeiras tem comando. Palmeiras tem comando, tanto da Vocês estão presidenta achando como que do o Barbosa treinador. vai ficar no banco. Ali não tem Que essa o de ficar Murilo com vai ficar no biquinho, banco. não. Ali quem jogar vai ser muito bem Paulinho vai ficar representado. no banco, Vai quietinho. ficar, se tiver que ficar, Não vai vai ficar E outra também. coisa, ninguém disputa tantas competições, não é? Poucos times têm tantas competições. inveja, Ronaldo. O próprio Quero Flamengo, que é o grande adversário hoje nacionalmente falando do Palmeiras, em termos de estrutura, de elenco e de dinheiro e de conquistas, não tem, talvez, um elenco como o do Palmeiras, que você pode contar em várias frentes, na Libertadores, E você na Copa pega do Brasil. o Gustavo Gomes, que já é avançado aí, né? Futuramente vai ser um auxiliar do Abel. Então, assim, já vai colocando ele nessa função, colocando o Danilo, o Barbosa e o Murilo. É muita e ele vai Eu só acho que em algum momento a temporada fica tão pesada e com tão pouco espaço que você precisa poupar jogadores. Então, se você tiver um jogador com alta eficiência pronto para entrar ou até jogando, revezando, é ótimo. Mas, Renato, a Copa do Mundo foi isso. E também, Copa do Mundo, quem tá né? jogando não quer sair. Então eu tenho que melhorar para deixar, senão o cara vai tomar conta do meu lugar. Então isso acaba melhorando. Eu quero ver o Abel. Eleva o nível técnico também. É que o Ronaldo tá com inveja. que o Ronaldo, time eu tenho dele uma não pergunta tem. para você. Eu tenho um recadinho, mas antes uma pergunta. O Palmeiras, até o final de dezembro, conquista mais um título, sim ou não? Ué, 2 anos Não buscando gagueja títulos. não, não 2 gagueja anos não. A buscando pergunta títulos. é bem objetiva. E o Até Paulista, né, dezembro, o Tito? Se Palmeiras não enfrentar conquista o ou não Corinthians, mais? pode até vencer alguma coisa. Agora, se enfrentar o Corinthians de novo, você já sabe o final. Você já sabe o final. Eu vi o final. Responde a Renata. Todo mundo sabe o final. Responde a Renata. Mas para aí no Brasileirão, vão se enfrentar. O brasileiro é pontos corridos. Agora, mata-mata, Ei. Corinthians. É outra Palmeiras, beleza. é. Você da internet, você Libertadores. sabe disso. Libertadores. Já pensou na Libertadores? Podem se enfrentar. A última a gente já viu como Tem a foi, Copa né? do, tem a Copa última do Brasil Palmeiras. aí primeiro, nós vamos ter um confronto maravilhoso, bebê da Renata. Tá, mas o assunto é Palmeiras agora. Depois a gente Ele fala quer de fugir. outro. Você me chamou, ué? Pra falar do Palmeiras. Então, o Ronaldo diz que conquista. O quê? Uma taça até o final do ano. O Palmeiras? Você falou. Você falou que você não enfrentar o gagueja, Corinthians, não. aí sim. Não gagueja não, irmão. Igual Fala. 51, só na cabeça deles. Para. Tá perdidinho. Bom, Memphis Depay. Não dá pra falar bye, não dá pra falar fica, não dá pra falar nada. Não dá pra falar nada. A novela continua. Virada definitivamente a chave da Copa do Mundo, atenções voltadas novamente para os clubes. E no Corinthians, o assunto é ele, Memphis Depay. Com um contrato para vencer no próximo dia 31, a diretoria negocia a permanência de sua principal estrela, que desde a chegada ao Brasil em setembro de 2024 fez 79 jogos, 20 gols e distribuiu 15 assistências. Sob a batuta do camisa 10, o Timão saiu de uma lacuna de quase 6 anos sem conquistas para os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil do ano passado e a Supercopa em fevereiro. Na atual temporada, no entanto, apenas 14 partidas disputadas pelo Corinthians, contabilizou uma assistência frente ao Capivariano pelo estadual e balançou a rede uma única vez contra o Santos, o último gol dele, aliás, há quase 4 meses. De lá pra cá, o episódio da lesão na coxa durante o compromisso pelo Brasileirão diante do Flamengo atrapalhou os planos. Foram mais de 60 dias em tratamento e apenas mais 2 partidas pelo clube, Atlético Mineiro e Platense, para provar as condições físicas mínimas aceitas pelo então técnico Ronald Koeman. Apesar do status de maior artilheiro e garçom da história da Laranja Mecânica, no período da Copa virou opção de banco. Entrou em um dos amistosos de preparação e nos 3 compromissos holandeses da fase de grupos, tendo encerrado o Mundial com uma assistência. Ou seja, o badalado craque está em baixa, situação parecida com aquela da época do desembarque em São Paulo. E isso dá a impressão de que se o Corinthians precisa de Memphis, a recíproca também é verdadeira, e vale dizer. A parceria que ao clube rendeu 3 títulos, ao atleta entregou o retorno não só ao noticiário, mas também à seleção e por consequência ao Mundial.
Sendo assim, nos bastidores, fala-se que desde a precoce queda da Holanda para Marrocos, o atacante está de férias e refletindo sobre as opções. Após postagens enigmáticas, tratativas reaquecidas e além de alguns dos termos oferecidos pelo Timão, ele também teria aceitado a nova proposta salarial. Só que a negociação continua. Há uma dívida com o camisa 10 na casa dos 42 milhões de reais referente a direitos de imagem, luvas e bonificações a ser equacionada. E prontamente no caso do fim do vínculo. Ou seja, para além das questões técnicas, o melhor caminho para o Timão nesse momento, até para evitar maiores complicações financeiras, é a prorrogação do vínculo e o mais rápido possível. Como aliás explicou o executivo de futebol do clube Marcelo Paz há alguns dias aqui no Jogo Aberto. A Fiel então resta aguardar o final, feliz ou não, da novela Memphis Depay. O Corinthians apresentou uma proposta para o Memphis, formal. Essa proposta compõe vários itens, entre salário, entre possibilidades de recursos advindos de marketing, de produtos, premiações, de eventos, bônus. Premiação, quase todo jogador tem algum tipo de premiação. Bônus. Não, ele está de férias, se houver um acerto, ele volta a treinar, se não houver um acerto, não tem nem porquê ele vir para cá para ficar 5, 6 dias fazendo o quê? Ao interesse da permanência. A dívida anterior com ele dos 40 milhões lá é um entrave? Não, ela faz parte da proposta, né? Mas o número não é um absurdo. É próximo disso aí que foi falado. É próximo disso aí. E faz parte, faz parte. No contrato, no novo contrato. Aí é negociação e eu não queria entrar no cerne da negociação, porque aí a gente passa a falar de estratégia. Estratégia não se revela. Mas no tempo você pode falar, porque até 31 agora, como tem o Transferban, se sair fora dessa data, sair fora do contrato dele, aí ele já entra numa outra fase da... Já entra numa outra fase. Se o Corinthians ainda estiver sob Transferban e for uma renovação ou extensão de contrato, pode. Pode. Se acaba o contrato, aí é um novo contrato, aí não pode. A menos que derrube o Transferban, que vai ser derrubado, né? O Corinthians não vai passar uma janela, acredito eu, né, sob Transferban. Até porque quando está Transferban, nem na base pode contratar. A novela Memphis continua. A gente já imaginava que o final estaria distante, mas uma hora ela vai ter que ser definida. Alguém vai ter que bater o martelo, não é? Número 1 do Brasil começa agora com Ronaldo Giovanelli. Boa tarde, Rona. Boa tarde, Veveta. E aí, agora, e Memphis? Levantou poeira. E vai rolar a festa. Eu poderia falar se eu não te amasse tanto assim, mas é pro arte. Ela canta. Você tá aí que você quer. Você mora aqui. Fala, o que foi, bebida? O que foi, bebida? Fala. O que foi que estamos de volta à nossa realidade. Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores. Voltou. Daqui a pouquinho, Copa do Brasil, eu e você e eu. Não lado a lado, longe. Mas estamos em casa. Pois é, quem está em casa é Marco Aurélio Cunha. Olha que mimo. Muito confortável nesta nova cadeira do estúdio, doutor. Boa tarde. Boa tarde, um pouquinho alta, mas tá muito boa. Muito boa. A gente vai fazer um degrau pro doutor. Um banquinho, né? Mas tá ótimo. Um banquinho, né? Boa tarde a todos, bom almoço. Você aí, agora com o Campeonato Brasileiro de volta, o Brasil de novo, o seu futebol. Vamos partir para um novo ciclo. Chico Garcia, você na sexta-feira já teve um banho ou um balde de água fria? Ou uma cachoeira de água fria? Porque já voltou perdendo pro Mirassol e eu tô um pouco temerosa também na minha realidade. Tudo bem, Chico, fora isso? Tudo bem, né? Voltando à realidade, boa tarde a todos, mas estou feliz que eu vou trabalhar menos a partir de agora. Porque a CBF vai instituir o semiautomático, então serão menos polêmicos. Não? Menos polêmico. E bandeirinha, Chico? Como fica a bandeirinha? Né? Bandeirinha vai ser extinta. Não sei. Bom, vamos lá, né? Tudo que veio para o Brasil em termos de regras nunca foi igual nos outros lugares. A polêmica é uma palavra que não pode ser abolida do nosso futebol, infelizmente. Ela existe. Cicinho, além das regras que vão mudar um pouquinho, já tivemos uma experiência na Copa do Mundo. O que esperar para essa volta do futebol brasileiro? Tivemos uma amostra na última sexta-feira, hein? Eu só lembro dessa sexta-feira. O que eu espero é um São Paulo que consiga alcançar grandes coisas com o pezinho no chão. Diferentemente do Marco Aurélio Cunha. O pezinho não tá no chão, não. O pezinho não tá no chão. Você não tá humilde não, viu, doutor?
Olha o doutor com tênis moderno. O seu tá quando você vem pra frente. É o segredo. Você tá dando um gato ali, que eu vi, ó. Doutor, o senhor pode absorver esses segredinhos do Cicino. Malandragem do Cici. Edu Dracena é o único que aqui no programa está diferente, feliz, tranquilo, cheio de perspectivas. Falou que essa retomada para ele tem tudo para ser excelente. Edu, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, meus amiguinhos. Com certeza será, Renata. No final do ano vamos comemorar títulos. Títulos ou título? Não sei, podemos ganhar mais. Será que Everton Guimarães está na mesma vibe pensando em Atlético e Cruzeiro? Oi, buenas muchacho, como está? Vamos, Cruzeiro! Ó, Buenas, muchacha, muito guapa. Então, hoje o melão vai rolar, né? Hoje o Atlético em campo. Vem cá, muchacha. Você está parecendo uma dançarina de castanhola para comemorar o título nosso. Para acompanhar nosso título do Mundial lá na Copa do Mundo, né? Mas então, hoje o melão vai rolar, o Atlético em campo, amanhã o Cruzeiro em campo. E torcendo para ser um retorno melhor que o turno. Agora, independentemente de quem estará em campo, me ajuda pro Ronaldo estar aqui. Ronaldo, tem transferência, tem dificuldade, mas eu não abandono meus amigos. Não abandono meus amigos. Tá aqui minha placa. Ele não pode recusar. O que é, Edu? Ele é tri, pô. Dá parabéns pra ele, pô. Tá, deixa eu falar. Um cadeado aí pra ninguém fugir. Já fugiu o Rúcula, já fugiu o Dudu, já fugiu o Rony. Põe um cadeado aí pra ninguém fugir. Que coisa, hein? E o Memphis vai fugir também? Pergunta pro Chico. Sim, mas tem uma notícia que saiu agora que o Memphis, o Corinthians, acertou os direitos de imagem de maio. Olha que exemplo. Adiantou o pagamento do Memphis em 10 meses, hein? Maio? Porque era maio do... maio do mês passado. É do passado? Maio do mês passado. Eu achei que era do ano que vem. Xixi, no São Paulo, mês passado tem lá. Rapaz, pra renovar. Xixi, é do ano passado. O passado lá do Arboleda agora ficou ausente. Eu tava contente. Agora ficou só 40 pra trás, Xixi. Você tava contente? Pergunta lá pro São Paulo se eles estão recebendo. Eu achei que tava... Agora, a novidade, não sei se é muito novidade, é que ele aceitou a redução salarial, Chico Garcia. Então, e mais do que isso, o Marcelo, que esteve aqui conosco, o Marcelo Paz, na semana passada, disse que não faria sentido o Memphis se reapresentar depois dos 25 dias de férias, como todos os outros jogadores tiveram, enfim, aí ele saiu depois da Copa do Mundo. Não faria sentido ele se reapresentar, faltando 5, 6 dias para terminar o contrato dele, que encerra dia 31 de julho. Então, se não houvesse definição, ele nem voltaria. E a informação é que ele está sendo esperado no final de semana. Ou seja, não dá para a gente cravar ainda, evidentemente, né, enquanto não tiver no papel, mas o que a gente sabe, Renata, é que houve uma aproximação, que o Memphis, até porque a gente sabe, né, ele esperava fazer uma Copa do Mundo melhor, daqui a pouco ter outros mercados, não aconteceu. O Tigres do México sinalizou alguma coisa, mas nada de oficial, com a saída do Gignac por lá. Olympique de Marseille. E a proposta do Corinthians, ela ainda é interessante, né, mesmo que ele reduza um pouco dos seus vencimentos. Tem uma dívida que o clube precisa arcar com ele, e o Marcelo também revelou pra gente que essa dívida está nesse novo contrato, ou seja, daqui a pouco em alguns gatilhos e tudo mais, né? A gente não tem detalhes do contrato. E tem uma novidade também, além de tudo mais, que é de um patrocinador do Corinthians que estaria disposto a fazer uma sociedade com ele, né? Ele seria um garoto propaganda e aí isso ajudaria também, né, nesse contrato. Quando faz isso aí, o cara tem mais um serviço para receber o que ele tinha. Pode ser. Mas é que também mudou, né, doutor? Ele está 2 anos mais velho, ele não tem mais tanto mercado, então ele também tem que rediscutir os seus ganhos com o Corinthians. Vai ter que trabalhar mais para receber o que lhe é de direito. Mas a vida é assim, não, ele né? já aceitou uma redução salarial. É a informação da vez. A gente não tem confirmação, mas o que dizem é que o Memphis teria aceitado a redução salarial. Se ele vai perdoar a dívida pré-existente, aí é outra história, né, Rona? Isso não. Mas eu quero perguntar pro Chico, não é esse último patrocinador, não, porque aí ele vai cansar, né, bebido? O último patrocinador? É, o mais novo. Não, é uma seguradora, Aí sim, aí é bom. Aí seguradora é seguro, né? Aí é seguro. Entendeu? Everton Guimarães, de verdade, se você tivesse, assim, proximidade com o Memphis Depay, não é, pudesse falar com ele, trocar uma ideia diretamente, o que você diria para ele ficar no Corinthians, ficar no Brasil mais um tempo, ou para ele mudar os ares? Qual seria a sua dica?
Tá com medo. Olha, Renata, se eu fosse muito amigo dele, né, falava, bom, sendo seu amigo, tem que ficar, porque morando bem como mora, ganhando o que ganha, com custo-benefício sendo ruim para o Corinthians, não para você, o seu custo-benefício é excepcional. Eu ficaria. Agora, se eu fosse amigo do Marcelo Paz, eu diria o Marcelo Paz, eu não manteria, não manteria mesmo. Porque eu não sei nem, Renata, se o Memphis consegue, fora do Brasil, fora do Corinthians, ganhar algo próximo ao que ele ganha aqui. Porque você viu que na Copa, aliás, ninguém viu, né, na Copa. E no Corinthians, tudo bem, ganhou um título, teve gol de mão aqui, vocês ficam bravos quando eu falo isso, mas é uma realidade, nós estamos tratando de fatos, né? E direito à opinião a gente tem, aos fatos não, os fatos estão aí, escancarados. Ah, mas o VAR não viu, não, tudo bem, isso é outra história. Mas, cara, eu acho que é muito dinheiro para pouca produção. É muito dinheiro para pouca produtividade. E pior que tudo isso, Renato, o torcedor às vezes fica bravo comigo, mas pior que tudo isso, sabe o que é? É estar com transfer ban, é estar devendo, é ter atraso com o grupo todo e tal, e pagar tanta grana para um cara que, sinceramente, eu não vejo como um ótimo custo-benefício. Né? Aí fez gols como esse, teve o título e tal, tudo bem. Ganhou contra o Flamengo e tal, mas não sei se o custo-benefício, sério, com tantos problemas financeiros que o Corinthians tem, com uma dívida tão grande, com a dificuldade que está encontrando para buscar dinheiro no mercado, você fazer, mesmo que aceite uma redução salarial, Renata, é muito caro e eu acho que é um tapa na cara do restante do elenco. Sinceramente, que eu acho que é. É um tapa na cara para o restante do elenco. Porque para ele tem garantias, um salário altíssimo e vantagens. Para os demais, tem que esperar a boa vontade e a movimentação da direção. Então, para o Corinthians, não sinceramente, tá com medo. Medo de quê, meu filho? Medo de nada. Nós estamos avaliando a situação que o Corinthians está e a situação que está sendo entregue ao Memphis. E, para mim, o custo-benefício dele não é bom. Eu, se sou do Corinthians, não deixaria ficar aqui. Mas, já que estão querendo que fique, eu acho que não tem outra. Tem que aceitar. Porque o que ele ganha aqui, a condição que ele tem no Brasil, ele não vai encontrar em outro lugar. Eu sei que tem mais gente para falar, mas é só para acrescentar que se o Corinthians estender o vínculo dele até o dia 31, não precisa derrubar o transfer ban. Então, no caso, a gente sabe que o Corinthians vai ter que pagar em algum momento, mas se passar do dia 31 de julho, aí obrigatoriamente você vai ter que pagar todos os transfer bans para poder registrar o novo contrato. Então tem isso também. Se estende o vínculo até o dia 31, ele só altera lá o contrato no vídeo da CBF. Então é bom que ele está voltando agora, então, antes do término. Então é isso, tem que resolver até o dia 31, que aí não precisa pagar o transfer ban. Aí pode enfrentar o Internacional, pode jogar, a Copa do Brasil, pode jogar... Exato, aí tá liberado. Mas eu não discuto a qualidade do Memphis, eu acho que o Memphis é um jogador de qualidade, sofreu, a gente falava aqui o Chico nos bastidores sobre as lesões, foi um ano bem difícil para ele. Sim. E quando ele tentou se preparar para a Copa do Mundo, não aconteceu. A Copa não foi o grande campeonato do Memphis Depay, isso todo mundo sabe. Mas ele é um jogador que, perto da realidade, ele seria interessante. Agora, nos moldes antigos ou nos moldes de dinheiro, e tem que pesar a dívida. Eu achei o Marcelo Paz muito pé no chão. Não achei ele empolgado com nada aqui, não promete loucuras, não fica falando de coisas mirabolantes, como eu já ouvi de dirigentes que encantam. Nossa, o discurso é lindo e a prática Não, e a prática é horrorosa. Agora, achei muito pé no chão tudo que ele nos disse aqui, também nos bastidores. Então, Cicinho, aquela história. Para o Memphis ficar, tem que ser vantajoso também para o Corinthians, na questão financeira. E graças ao Marcelo Paz, que chegou agora trazendo uma lucidez, né, para essa diretoria. Porque eu imagino ele, quando chegou no Corinthians, ele sentou e pegou o contrato do Memphis, ele falou 4 milhões, mais 50 disso, 100 disso, 200 disso. Ele falou assim, peraí, os 4 milhões é para quê? Os 4 milhões não é para ele fazer tudo que ele tem que fazer? Para ele cabecear, para ele sangrar, para ele fazer gol e ganhar títulos? Então, assim, são premiações para o objetivo que, pelo salário dele, não havia necessidade. Então, assim... para dar caneta também em cima do pessoal do São Paulo. Então, os 4 milhões é para ele dar caneta. Não pode colocar no contrato. Os 4 milhões é para ele dar caneta. Os 4 milhões é para ele dar chapéu. Subir na bola. Os 4 milhões é para ele entrar em campo. Final, agora você paga 4 milhões e mais 50 mil para ele fazer um gol. Os 4 milhões é para ele fazer gol. E dar caneta também. Exato. Então, assim, é uma lucidez que o Corinthians estava precisando e o Marcelo Paz que hoje ainda o futebol do Memphis Depay acrescenta no futebol do Yuri Alberto.
Bastante, Renata. Hoje bastante, porque eles se entrosaram muito bem. São dois jogadores que, o Yuri é aquele que dá a possibilidade de dar o passe e o Memphis com certeza enxerga muito bem o Yuri. Então, essa dupla se deu muito bem e se ele não ficar, vai ser uma perda bem grande. Tá com medo, hein? Muito bem, a gente vai agora para um rápido intervalo. Tem YouTube na sequência, tem recadinho. E quero falar da festa da Espanha. Os caras aproveitaram até o limite possível, hein? Foi demais. YouTube! Tá com medo, hein? Para quem nos acompanha no YouTube, qual é a sua opinião sobre essa situação do Memphis Depay? Dá para fazer um acordo, ajustar as contas? Dá tempo para isso? Tá apertado, né? Porque o contrato termina no fim do mês, isso já deveria ter sido feito. Acho que, claro, deve estar sendo discutido, mas não é fácil você ter uma dívida, um passivo enorme, transferir esse passivo para um novo contrato. Talvez o Memphis tenha vontade de ficar para ter segurança de receber o que ele tem para trás. Então ele vem, fica um ano, vai tentando receber parte do que ele tem em dívidas, mas seguramente para o Corinthians é uma dívida muito grande e não é aconselhável. Tecnicamente ele é acima da média, um grande jogador, vai fazer muita falta. Agora precisa ver se cabe no bolso. Se eu não posso comer fora, eu como em casa. Esse é o problema. O problema também é que no futebol... É hora do almoço, perfeito. É que o futebol, ele normaliza valores absurdos. Por exemplo, a gente está falando de uma dívida que o Corinthians tem com o Memphis de 40 milhões. O Corinthians pagou à vista 40 milhões pelo Rojas, que fez, sei lá, 3 jogos pelo Corinthians. Não fez nenhum gol. Você tinha que lembrar isso aí, Chico. Não, porque isso é caro. Coisa chata, isso é caro. Caro é o que não joga. Pô, barato é o não que não seja, não que não seja. Então quer dizer que o futebol, por incompetência dos dirigentes, ele normaliza essas dívidas absurdas, entendeu? E se você botar na balança, daqui a pouco você dilui esses 40 milhões num contrato de um cara que está aqui e que já te deu o título, sei lá. E tem outra coisa que eu falo muito no futebol. Caro é o reserva. Porque o titular, ele dá retorno, ele joga, mas tem que ter ele faz reserva, gol. doutor. Sim, mas o que acontece é o seguinte... Só tem 11 reserva. Tem que ser cobrinha. Reserva tem que ser cobrinha. Não pode ser cobrão, né, doutor? Claro. Estamos de volta, quero falar da festa da Espanha, campeã mundial, bicampeã mundial. Arrebentaram tudo lá em Madrid, não é? Antes, alguém que conhece bem a capital espanhola, Cicinho. Olá, que tal? Olha, já está bem. O Ronaldo já se tremeu, hein? Que tal, né? Ai, que tal, você vai ver. E que foi? Bora lá, Rê. Agora vamos falar de Espanha, campeoníssima de volta ao seu país de origem, comemorando, dançando, pulando, bebendo, tomando, tá tomando. É muita loucura. Vamos dar uma olhadinha no que eles aprontaram e aprontaram muito e com todo o direito. Pode tudo, né, menos? Após 39 dias de emoções, a seleção espanhola está de volta para casa. Na bagagem, além das malas e das lembranças, o maior prêmio do futebol mundial, a Copa do Mundo de 2026. A vitória por 1-0 sobre a Argentina coroou a campanha da equipe comandada por Luis de la Fuente, que levou a Espanha novamente ao topo do futebol mundial. A taça em solo espanhol parecia até dizer: voltei para casa. Agora, a comemoração ganha um novo capítulo. Os campeões retornam para encontrar um país vestido de vermelho e amarelo. O destino da festa é a tradicional Plaza de Cibeles, palco das grandes celebrações do esporte espanhol. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias! El volver a sentirte campeón del mundo siempre es bonito para um país. Eles passaram pelo rei, passaram pelo primeiro-ministro e agora à noite eles caem nos braços do povo para comemorarem merecidamente este grande título da Copa do Mundo, que traz a camisa da seleção da Espanha a sua segunda estrela. A taça volta para a Espanha após 16 anos da vitória na África do Sul, mas ela traz consigo algo maior. A alegria de um país que voltou a sonhar junto e que transformou o retorno da seleção em uma celebração coletiva. Um dia para ficar na memória e na história do futebol espanhol. Festa
festa para a seleção campeã e para a vice também. A Argentina desembarcou em Buenos Aires, desfilou em ônibus aberto e recebeu o carinho de milhares de torcedores nas ruas. Orgullo, orgullo, orgullo y vine a agradecerles profundamente desde el fondo de mi corazón. 16 jogadores, além do técnico Lionel Scaloni, estavam presentes. Outros 10 atletas, incluindo Lionel Messi, não acompanharam a delegação neste retorno ao país e seguiram para outros destinos. O camisa 10, aliás, se manifestou nas redes sociais. A dor é muito grande e vai demorar para esta ferida cicatrizar, mas também fico com tudo de bom, com as partidas que viramos, entregando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória com o apoio de um país inteiro, que junto com o trabalho e o esforço deste grupo nos levou a estar mais uma vez entre os melhores do mundo. O meio-campista Depou também se manifestou e adotou um discurso mais forte. Hoje vejo quantas pessoas esperavam por esta queda, espalhando durante toda a Copa do Mundo teorias da conspiração, porque nossos sorrisos incomodavam, porque nosso jeito os irrita. Mas isto só serviu para reafirmar que a paixão e o amor pela nossa camisa superam qualquer coisa. Essa música desde ontem na cabeça. Ganharam e agora é comemoração. Lamine Yamal tava naquela marra de sempre feliz da vida. Olha lá, ó. Chegou, dando aqueles passinhos. Mas ninguém superou o Cucurella. Cucurella foi o cara, o showman. Tem música pra ele, tem dança, tem muita gente. Todos eles, o Rodri sou eu. Eu, na verdade, no futebol, a figura que me representa é Luiz Subeldia, não é? Pela energia, pela loucura. Você sabe. Mas o Rodri, duro, não sabe dançar, sem gingado, e é o cara mais animado, o que não parou, o que mais se mexeu, mas péssimo, igualzinho a essa apresentadora. Vai ter dor muscular, com certeza. E aí o De La Fuente também pegou o microfone e cantou uma música de Julio Iglesias, que para os mais antigos era um ícone. Olha ele aí, gente, dá uma olhadinha. Chegou chegando, o cara é exótico, é diferente. Vai ter que fazer tatuagem. Só uma coisa, até o final da Copa do Mundo, ele foi contratado pelo Real Madrid, conseguiu ganhar o título espanhol, tá tipo top das galáxias em todos os lugares, e dançou, e pulou. Gente, não é essa hora, mas ele fez uma dancinha que é muito engraçada, os passinhos do Cucurella. Era dança? Era uma dança, tem a dança. Vamos ver se vai passar aí. Mas e aí, gente? Não tem o que questionar agora. Tudo foi feito. E o Rodri ainda era o apresentador da noite. E ele prometeu fazer a tatuagem do treinador, né? O Cucurella. Cucurella, entendeu? Então Imagine se ele desenhar o treinador e sair o Ronaldo. Você me deixa em paz. Sabor, Ronaldo. Aliás, informação. A Renata aí, olha lá. Olha lá, Renata. Eu sou o Rodri. Olha eu. Igualzinho, todos sem jeito. Mas não pare as pernas. Não, as penouras, tipo assim, eu tô aquele monte comprido, tudo. Nossa. Pula. Olha lá. Duro. Duro, Cicinho. Boneco de Olinda. O De La Fuente é o primeiro técnico careca campeão do mundo. Isso é informação. Só o começo. É só o começo. Ele é o primeiro da história. Essa é a nova sorte dos carecas. Tô na moda, pô. Onde você foi ver isso aí, Chico? Tá, não sei, estatísticas, né? Já vem o segundo, Zidane. Lembrando que o Cucurella também foi campeão do Mundial de Clubes, né? Verdade. Mas um título há muito pouco tempo. Esse Mundial aí tem gente que não tem. E agora tá voltando pra Espanha pra jogar no Real Madrid, né? Ou seja, cara, tá em casa, né? E tem 27 anos só. Então tem ainda muito futuro. Ele disse que, não sei se ele vai reconsiderar, mas antes da Copa ele falou que se ganhasse o título pela Espanha, ele se era aposentadoria, ia se aposentar. Não, tem tempo ainda. Eu acho que ele pode repensar isso, não é? Agora, eu quero dizer o seguinte, a sua categoria de vida é a categoria dos goleiros, né? E eu vou te mostrar como o goleiro titular da Espanha comemorou o título, agora. Ahí vemos a Lamine con el micrófono, todos saludando. Tira el micro. No, el micrófono, todos saludando. Tira el micro. Companheiro.
Ah, isso aí é amor, Isso, isso é lindo, isso é lindo. Eles já é inspiração na Hebe. Maradona e Canidia comemoravam gols assim. Maradona beijou até o doutor. É coisa de goleiro isso? Não, isso é coisa de cara que Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil de novo, você dá um beijinho no Chico? Que isso? Não. Ganhar de novo, né? Ganhar de novo. Eu dou selinho no doutor, no Chico, no Cici eu dou 2. 2 selinhos. Olha, Ainda bem que você não fala meu nome. Avisa que eu não escondo você. Ainda bem que eu não falo meu Eu nome. dou um selinho no Drácula. todo mundo alto, feliz, animado na Espanha. Mas a Copa do Mundo produziu absurdos aqui neste programa. Não vamos lembrar essas coisas, gente. Ó, é palpite, tá? Não é nenhuma teoria, mas eu acho que a Argentina vai fracassar retumbantemente nessa Copa. Eu vou torcer pra Portugal. Eu sou Portugal até o fim. Já mudou a bandeira, já? Contra a Argentina até o fim também. Então aí os dois que preferência Portugal. Então, pra mim, vai dar Brasil. Pronto. A equipe do Japão lembra muito em 2012, Cicinho, quando o Corinthians levou aquela garra pro Japão e esse time do Japão colocou essa garra dentro do jogo. Vocês estão se surpreendendo com essa comemoração aí? É que vocês não viram o Poropopó na arena do Corinthians. Apesar de não ter jogado e ficado no banco, Memphis. Essa escalação, e você fecha o olho assim, me arremete, Cicinho, lá pros anos de 90, quando você lembra do time. E eu lembro de um time aqui também que você fechava o olho e você lembrava do time. E esse time da França, ele é assim. Qual time? O campeão brasileiro de 90, o Corinthians. Até porque eu sei quem vai ganhar a Copa do Mundo e vocês podem me cobrar depois. Portugal com Cristiano Ronaldo e depois a gente conversa. Porque não há a menor, sabe qual que é um pinguinho? A menor, eu vou repetir, menor chance da França não ganhar essa Copa do Mundo. Aurélio Cunha hoje soltou uma pérola aqui nos bastidores. Como é que é a história lá do interior, da pracinha? Não, falando da Espanha, que a Espanha fica com aquele toque, fica igual andando de mão dada na pracinha, mas não dá nenhum beijo. Renata, bateu mal. A Espanha não passa perto da França como time. A França vai amassar a Espanha. É isso aí. Capelanes, você podia reduzir o almoço hoje, né? Você sabe que eu tô tentando emagrecer e eu tô fazendo só 2 refeições por dia. O problema é que eu emendo uma na outra, né? E não adianta nada, né? Bom almoço a todos. Capelanes, já te falei, dieta só depois da Copa. Pós-Copa eu vou virar um tanque de guerra. Pra chegar vai ter que ser avião de carga, ele e o lixo. Era pra ver. Nossa, uma beijo. A Copa nos enganou direitinho, hein? Sua malandra, Copa do Mundo. Mas os palpites também foram produzidos. Tentamos voltar no tempo. Deixamos só mesmo para a Copa em si, para falar sobre quem ganharia, quem seria segundo, terceiro colocados. A gente vai relembrar aqui. Meu Deus, mais, hein? Vai. Meu ranking vai assim, ó. Brasil, Alemanha, que nós vamos pegar na final, já vai dar uma sapecada. E terceiro, França. Brasil vai se vingar da França na final, Brasil em primeiro, França em segundo e a Argentina vai perder para Portugal. A Argentina vai ficar em quarto, Portugal em terceiro. Essa Copa vai ficar com a França, que eu acho um timaço. O segundo lugar, com uma seleção promissora, que é a Espanha, que ainda depende muito do Lamine Yamal. E o terceiro lugar, eu vou surpreender, a Argentina. Em terceiro lugar, a Inglaterra vai para a semifinal. A final será Brasil e Espanha. Espanha em segundo, o Brasa em primeiro. Brasil ganha e vinga da França na final. Terceiro colocado, Espanha, e ganha o jogo de Portugal. Não tem erro. Não que eu queira, mas acho França, Alemanha e Argentina. Espanha, a segunda, França. E o terceiro, eu vou colocar Portugal. França, Portugal e Espanha nessa ordem. Todo mundo, alguma coisa
coisinha perto e muita coisinha longe. Cravar, acertei o campeão. Cravar, o Edu de Espanha acertou o campeão. A gente vai dar a medalha de ouro, o troféu, a taça para o Edu. Porque de todos é o único que acertou o campeão. Eu acertei o terceiro lugar. Segue o líder. O finalista. Aqui, não vem a semana que vem, segue o Palmeiras é campeão mundial também. Eu acho que o nosso índice de acertos foi baixo. Foi. Para ser repensado para a próxima Copa. Não é agora o YouTube para seguir o jogo aberto em alta, não em baixa, que nem os palpites. YouTube. Foi no Ronaldo, pô. Foi no Brasil. Aqui estamos no YouTube, plenamente fazendo o jogo aberto e com essa novidade confirmada pela CBF da instalação do impedimento semiautomático finalmente no Campeonato Brasileiro, a partir da primeira rodada do segundo turno da competição. Doutor Marco Aurélio Cunha, na Copa foi tudo muito rápido, não teve essa lenga-lenga de espera para ver, confere, traça a linha, foi tudo bem rápido e pouquíssimas reclamações sobre o impedimento semiautomático. Desde que seja bem feito tecnologicamente, eu acho que é perfeito. O que eu sou contra é esse impedimento por um pedacinho do corpo, né? Eu acho que não tem em nenhum momento vantagem do jogador porque ele tem um ombro à frente. Então, essa regra já está sendo estudada na FIFA, já deveria ter acabado. O impedimento, enquanto houver interseção entre os corpos, não está impedido. A partir daí, sim, se o corpo inteiro estiver à frente, ou pelo menos a projeção maior do corpo à frente, você daria o impedimento. Nós estamos perdendo grandes gols, inclusive do Lamine Yamal na final, por uma fração de corpo. Isso, para mim, é anti-futebol. Não gera impacto. Não gera impacto, não gera nada. Se o atacante calçar 44, o time não vai contratar ele? Ou se for narigudo, né? Se for narigudo. Vamos parar por aí. Mas o Arsène Wenger é uma sugestão dele, inclusive, né? Ex-técnico do Arsenal, para que seja essa diferença de corpos. Eu tinha uma dúvida, doutor, porque assim, você tem que estabelecer um limite em algum momento. Sim. Mas com o semiautomático, aí eu tô com o senhor. Que aí ele vai definir, e aí o corpo à frente vai caracterizar uma vantagem muito maior. Mas um ombro à frente, uma... Que é como é hoje, eu concordo. Tá? É ruim, isso é anti-futebol. Já é difícil fazer gol. Você ainda põe um limite desse. Mas se tem um corpo à frente, não precisa do semiautomático. Se o cara não vê, é porque o cara... Não, mas é porque aí você vai ter que estabelecer o limite do corpo à frente ainda. Então, esse que é a questão, entendeu? né, Chico? Porque tem que estar o pezinho pra lá, mas aí também vocês são enjoados demais também, mas né? tem que ter uma definição. Colocar o semiautomático, agora vocês querem mudar. Mas tem que ter uma definição de limite, né? Agora, Chico, eu acho que é até uma questão didática mesmo, explicativa. Como é que se difere o semiautomático do impedimento hoje? O que é basicamente a diferença maior e que garante tanta precisão? A máquina, né? Porque hoje o que acontece ainda, você depende da operação humana. Você tem que traçar uma linha pixelada numa imagem que não é conclusiva, com a paralaxe, né? Que é aquela distância que você faz geométrica da distância do campo, da linha de fundo do penúltimo defensor. E aí você ainda assim tem que ir lá ver o frame da bola, né, da saída do pé do jogador, para depois traçar a linha do penúltimo defensor. Isso tem uma interferência humana e que muitas vezes é falha. Tanto que a gente discute vários lances. Isso agora não tem mais. Agora é máquina. Agora é por isso que a gente fala de semi-automático. Porque ele simplesmente crava se o jogador está à frente ou não, comunica o árbitro e acabou. Então, essa polêmica, eu acho que ela vai diminuir. E lembrando que é só para a Série A. E muita gente, eu garanto para vocês, vai reclamar bastante. Porque quem pensa que o semiautomático, ele convence assim, totalmente, né? Não. Você vai olhar, o Ronaldo vai ser o primeiro aqui. Eu não, você está sendo beneficiado com um monte de pênalti. Vai ser o primeiro e vai olhar, mas, gente, vai passar um monte de pênalti do VAR e vai tirar 50% de pênalti do Inter. Se pênalti fosse garantia de conversão, o Mbappé teria acabado a Copa com 11 gols e o Messi com 10. Eles erraram pênaltis. Artilheiro, né? Então não tem, pode ser errado o pênalti. E outra, pênalti tem que ser marcado se ele acontece, Ronaldo. Se tiver 10, pra todo mundo aí é outra história. Mas se tiver 10 numa partida, tem que marcar. E o árbitro tem que saber quando é pênalti e quando não é pênalti. Todo mundo. Mas isso não tem nada a ver, porque a máquina não vai definir se é pênalti ou não. A máquina não vai dar pênalti. Não. E tem outra questão. Estreia no jogo do Inter, contra o Atlético Paranaense. É mesmo? Vai ser lá? Não vai ter mais pênalti, Chico. Não vai ter mais pênalti. Eu nem quero lembrar desse jogo. Esse 1x0 do Furacão no Beira-Rio, começo do Campeonato Brasileiro. O gol mais rápido do Brasileirão, o primeiro gol do Brasileirão foi esse. Já está em todo Você lembrou? Nos 20 estádios.
falar de Palmeiras, o líder do Campeonato Brasileiro, o time que se reforçou e apresentou há poucos dias o zagueiro Barbosa. E eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal. Quem é que deve ser o titular de Abel Ferreira? Murilo ou Barbosa, já de cara nessa volta? Porque o Abel, ele gosta de deixar os que chegam esperando um pouquinho, fez isso com o John Arias, mas depois ele estabelece as coisas. E no Palmeiras, é óbvio que é ótimo ter vários zagueiros de qualidade, mas quem será o titular, hein, doutor? Ao lado do Gomes. Eu acho que o Abel vai manter a posição que ele tinha. Chegou agora, vai se adaptar, vai esperar e no momento oportuno vai colocar o novo jogador, o Barbosa. Apesar de que você veja, o zagueiro toma muito cartão, então sempre tem uma vaga a mais para zagueiro. Zagueiro, você tem 2, tem que ter 3, porque sempre um ou vai expulso ou toma cartão. Mas o Abel vai ser conservador, vai manter o grupo e aos poucos vai colocar o Barbosa. É por aí, Chico? Eu estava até tentando lembrar quem era o parceiro do Gomes antes do Murilo, que era... me fugiu Luan. assim. O Luan, perfeito. O Luan jogou anos ali ao lado do Gomes e, de repente, o Murilo chegou e tomou conta da posição. E a zaga já teve do Dracena, jogou, né? Joguei com ele. Só que você pega também jogou, chegou e houve esse período de adaptação. Porque, claro, o Abel, hierarquicamente, ele valoriza o seu elenco. Agora, hoje o Rafael Veiga foi perdendo espaço, hoje o Maurício assumiu, pelo menos, né? Às vezes joga ele, às vezes ele faz um outro sistema para botar o Alan e tudo mais. Mas o Abel, ele não tem problema em mudar, tá? Se o cara chegar, começar a jogar bem e tudo mais, ele vai lá... Lá tem um detalhe, chegou há pouco tempo no Palmeiras Marlon Freitas e desde o início acabou sendo um titular. E eu pergunto, vai ser a mesma coisa com o Danilo se chegar, Edu? Eu acho que não. Com o Danilo, acho que não. Acho que o Danilo já vai chegar para ser titular. Não espera. Não, o Edu, não espera, muito não peixe espera. grande dentro do aquário, não tira o ar, não. Lá tem não gestão. tira o ar do lá tem gestão, lá tem comando, entendeu? Os caras vão respeitar o jogador. No Butantã, todo mundo cobra, mas cada um fica no cercadinho. Edu, mas aí vai cair o Maurício, né? Vai cair o Maurício. Será que o Maurício não vai ser vendido nessa janela? Tinha o interesse da Atalanta, mas ninguém falou mais nada. A questão também da zaga, ele pode jogar com 3 zagueiros também. Sim. Né, colocando o Gomes, pode jogar com 15. Murilo e o Barbosa. Só joga 11, nós velho. temos opções. Isso aí vai dar o que falar. Aí o Abel escolher. Isso aí vai dar o que falar. Isso eles vão começar a brigar entre eles. Você vai ver o que vai ter. Vai ser aquele negócio. Às 6 horas da tarde lá no metrô é assim. O metrô virou tapa. Aí todo mundo esperando. Aí não consegue entrar. Aí o cara briga. Vai dar briga lá. Eu acho que um baita reforço, ninguém tá falando nada, já vem de dentro do próprio clube, é o Piquerez. Porque a falta dele, a ausência dele no primeiro semestre, pelo menos naquele setor, fez muita diferença. Ele é um cara que ele sabe apoiar, ele volta para marcar, é um jogador combativo. Eu acho que ele voltando também equilibra mais as coisas. Não tem substituto também no mesmo nível agora. Tem o Paulinho também, né? Que em algum Paulinho momento... voltando, mas só pode jogar 11, Chico. Chegou agora. O Paulinho não tá voltando, ele tá chegando agora. E o Palmeiras também, não me interpretem mal, mas o Palmeiras registrou no BID o camaronês... Bilong. O doutor fala que não pode ter reserva. O Ronaldo fala que não pode ter jogador bom. Não. Vai ter briga, eu tô falando. Vai dar certo. Vai entender o que vocês querem. O que eu disse é o seguinte, é que quando você tem um titular que ganha 1, o reserva quer ganhar 0,8. Então, sobe muito o patamar financeiro. Mas hoje joga, doutor, tem 5 trocas. Pô. Hoje joga, mas não joga na constância que joga um titular. Não tem o prestígio que um titular tem. Então, a gente está pagando muito caro para o reserva. Mas essas calça jeans que não usa assim, é só o Corinthians que compra. O Rames que vocês colocaram, vocês não pagaram o Rames ainda. E o Ronaldo pediu tanto. E o Oscar, já pagaram o Oscar? Não pagaram nem o Oscar. O Oscar estava lá na Copa, não é convidado da FIFA. Agora... O Ronaldo pediu tanto, ela está de volta. Tá vendo? A tabela do Campeonato Brasileiro está de volta, não é? Olha só, o Corinthians caiu, né, para a segunda parte, porque o Vitória ganhou do Vasco por 1-0. E o Vasco da Gama numa situação ruim. Eu nem vou falar de Inter, Grêmio, Santos. E olha só, o Inter vai enfrentar o 13º colocado, Cruzeiro. Então, mas o Inter, ele tá com goleiro novo. O goleiro falou que vai fazer milagre. Que veio do Cruzeiro. E veio do Cruzeiro, vai fazer milagre, ele falou. Matheus Cunha. Ele vai poder jogar, será, contra o Cruzeiro? Cheguei pra fazer milagre. Meu Deus do céu, hein, Ticinho? É sério, você quer que eu comente isso? Não, mas ele falou. Eu gosto de cara, goleiro quando vem confiante, doutor. Deixa eu falar um negócio, eu tô num ponto que a minha realidade é tão frustrante que eu espero ver, entender para avaliar. Não vou me precipitar. Não vou fazer nenhum juízo de valor antecipadamente. O problema é que o cara chega num time que precisa de um goleiro e ele fala que ele é bom com os pés. Tem que ser com a mão.
Você gravou a Copa do Mundo, Rê? Você gravou? Deixa eu falar uma coisa, Você Copa gravou? do Mundo, eu quero voltar pra Copa do Mundo. Você vai ter que assistir, viu? Todos os dias, é isso. Mas não posso ir agora encarar a realidade, enfrentar, porque vai ser legal, não sei se pro meu time, mas pro resto, pra muita gente vai ser bom. A gente se enfrenta na Copa do Brasil. Boa, a gente se encontra lá. Vamos ver. Vai ser bom. Agora o Jogo Aberto vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais. O Neto chega com os donos da bola. Uma boa tarde geral. Tchau.